Bom dia, Brasil, tudo bem? Como vocês estão? Aqui onde eu tô já é boa tarde, eu tô na Tailândia, depois eu conto pra vocês, mas é incrível, vibe do Brasil, enfim. Hoje eu presenciei uma cena que quero muito contar pra vocês, porque eu acredito que ela fala sobre conversas difíceis na prática. Então, hoje eu fui fazer aquele passeio que você pega um barco com um monte de desconhecido e vai parando de ilha em ilha, sabe? Esse tipo de passeio. Então, o guia que estava conduzindo a gente deixou bastante claro o horário que a gente tinha que voltar. E a gente tinha várias paradas, várias pessoas. Um dos passageiros chegou atrasado e o guia falou assim, você está atrasado. E o passageiro meio que não ligou muito, assim. E o guia reforçou, firme, né? Falando firme, você está atrasado, porque eu acho que a postura do passageiro comunicou ali pro guia meio que um desdém, sabe? Aí o passageiro peitou, falou assim, tá atrasado, 2 minutos. Não era 2 minutos, era 5 minutos. Daí ele falou assim, não são 2 minutos, são 5 minutos, as pessoas estão te esperando. A gente tem outras paradas pra fazer, a gente tinha um combinado. E aí o passageiro fala, tá, eu tô atrasado, e aí? Meio que peita o guia, sabe? O guia tem um delay de uns 3 segundos. E aí ele responde mais alto e mais firme que o passageiro. Se até então o confronto tava só acontecendo ali na frente do barco, só eu e o Neto e mais um casal tava escutando porque a gente tava bem na frente, nesse momento estava todo mundo escutando. E aí ele fala, cara, você está viajando em grupo, a gente tem um combinado, os horários precisam ser cumpridos, você não entende do tempo, né? Eu imagino que ele estava falando porque o tempo hoje tá feio, não sei se isso afeta ali na hora de voltar com o barco. Você não entende do passeio, você não entende de nada, então eu não tô entendendo por que você está tão bravo. O passageiro meio que retalha ali mais um pouco e aí o guia fala pra todo mundo, nós precisamos cumprir o horário, isso é uma viagem em grupo, tal. E ele se posiciona com força, tá, gente? Aqui preciso destacar alguns pontos. Eu talvez não reagiria dessa forma como o guia reagiu, por justamente ter na cabeça essa ideia de cliente tem a sua razão, de certo modo, que ele tá ali para descansar, para relaxar, ao mesmo tempo que nessa situação eu estou muito mais pró-guia, porque ali existia claramente uma relação de desigualdade de poder financeiro. Quando a gente está lidando com uma pessoa que está nos servindo, eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso, muito gentil também nas nossas abordagens. Ele estava falando, terceiro ponto que me faz ser pró-guia, de fato ele havia combinado, tinha ficado muito claro. Quarto ponto, quando a gente fala de gestão de grupo, uma exceção vira regra para os outros. E se ele tivesse afrouxado naquele primeiro ponto, naquela primeira parada, muito dificilmente ele teria conseguido recuperar depois. Porque o próprio grupo cobra, mas o fulano chegou atrasado, você não falou nada? Por que você tá me cobrando agora? Então, me faz lembrar uma coisa que eu falo muito pra vocês, que é os limites a gente coloca nas pequenas coisas, né? A gestão a gente faz nas pequenas coisas. Então, ele marcou já no início. No início ele já falou. Discordo talvez do tom, enfim, a situação correu, chegou uma outra passageira, também atrasada, e ele falou assim, olha, você está atrasada, né, atenção ao horário, presta atenção no horário, e ela meio que riu, assim, meio que ela disse a mesma coisa que o outro rapaz, né, tipo, tá, mas vou fazer o que agora? Aí ele falou, você poderia pedir desculpa, é isso que você poderia fazer agora, não é difícil. Isso tudo em inglês, tá, gente? Tô fazendo tradução livre aqui pra vocês. Achei essa frase muito forte, pra ser bem sincera. E eu acho, particularmente, que o guia estava certo. E colocando no lugar dele também, você prestar um serviço, você tá ali, né, atendendo, você está em minoria para um grupo grande, a responsabilidade é tua. Se o barco tivesse qualquer problema para voltar, ia ser nele que a gente iria. A mensagem, apesar de não ser a mais adequada, foi efetiva, porque na segunda parada o passageiro atrasado estava esperando 5 minutos antes para entrar. A gente conseguiu chegar no horário, conseguiu voltar, tudo bem certinho, as pessoas não atrasaram mais. Do guia é que no momento que houve o conflito, 1 segundo depois ele volta
ao tratamento normal das pessoas. Estado de um guia prestativo, simpático e tal. Então ele foi super firme e no segundo seguinte já voltou a lidar naturalmente com a situação. E no final do dia ele e o passageiro já estavam conversando, já estavam ali. Gente, tive que vir pra dentro porque o mosquito, só naquela gravação, já me mordeu. Tive que passar o repelente. Mas, ó, 2 pontos. Quando eu falo sobre a desigualdade de poder, especialmente nessas relações de serviço, né? A camareira, a pessoa que tá ali te servindo, o garçom, né? A pessoa que tá no barco, enfim. Quando tem essa desigualdade de poder e você vê uma pessoa se valendo dessa desigualdade para crescer ainda mais, é muito feio. É muito feio pra quem faz isso. É muito feio. É como aquele diretorzão da tua empresa que só grita com mulher analista. Ele não grita com o diretor, ele só grita com mulher analista, mulher assistente, com a secretária, só com essas que ele grita. Então, entende o que eu quero dizer? É feio, é feio, é feio, é feio demais. E segundo ponto, quando eu falo para ser nota 10 no CNTD, no nosso curso Conversas Nem Tão Difíceis, eu sempre vou orientar vocês a se posicionarem para não deixar o rabo para pisar. Então, há uma margem, porque entenda, o cliente gritou e ele grita junto. Considerando que é uma empresa, ele é um prestador de serviço, esse cliente, se ele for reclamar lá para um gestor, quiser fazer um escarcéu, sabe Deus o que, colocar no Google, ele tem um ponto de argumento válido. Quem trabalha com serviço, né, muitos aqui fazem isso, a gente tem que ter um nervo de aço assim 10 de 10, de às vezes ter uma pessoa que tá gritando com você e você conseguir se colocar sem gritar. Porque foi isso, gente. Foi 3 segundos. O Neto está aqui que não me deixa mentir. Deu 3 segundos, eu achei que ele ia deixar batido. Naquele momento eu pensei, nossa, esse grupo aqui se perdeu. Nunca mais esse cara se coloca. E aí ele volta falando mais alto ainda. Eu falei, cara, é o que eu falei do reptiliano. Era como se fosse um animal gritando com o outro, assim. Ok, no fim o cliente retrocedeu, entrou no fluxo e o passeio aconteceu. Mas enfim, me contem, como que essa história chega para vocês?